Seu Joaquim se mudou para Picos no ano de 1964. De lá para cá, as mudanças na arquitetura da cidade são visíveis. A rua em que ele mora, por exemplo, antigamente era composta apenas por casebres. Mudou muito. Passaram a construir vários prédios e não tinha, era só casinha simples. Mudou muito essa mudança. As ruas foram beneficiadas, calçamento, água, luz. Era simples, as casas, era muito bom. Para preservar as memórias de seu Joaquim e de tantas outras pessoas que conheceram Picos ainda assim, no começo de sua história, existe um ato chamado tombamento, que é o reconhecimento artístico, histórico e cultural de um bem móvel ou imóvel. O serviço de troca de piso da Catedral de Nossa Senhora dos Remédios foi interrompido por recomendação do Ministério Público. A decisão se baseou em uma lei municipal de tombamento, de autoria do vereador Francisco das Chagas. Esses patrimônios, nós entendemos de que eles não podem sofrer nenhuma descaracterização, tendo em vista ser parte da história da nossa cidade. Nós temos como exemplo aqui na Praça Félix Pacheco, que é uma das praças tradicionais, a primeira praça da nossa cidade, onde tínhamos um abrigo, hoje não tem mais. Nós temos aqui como exemplo o nosso cinema, que hoje já não funciona mais como cinema, e sim como um prédio que está aí para locação. Nós temos várias residências particulares aqui que tiraram toda a característica aqui da Praça Félix Pacheco, que eram prédios altos, com calçadas altas, e hoje com a destinação para edificações da iniciativa privada tem sido descaracterizada, e a cidade está perdendo sua história, porque a partir de amanhã somente quem tem alguma foto é que vai saber de que isso existiu um dia. O tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público. Para o historiador, a ação vai além da conservação de prédios. É uma forma de preservar a memória e a identidade histórica de um determinado local. O tombamento, ele necessariamente vai identificar, e isso a partir da visão que a sociedade tem dela mesma, quais são os elementos que ela quer preservar, o que é que ela quer contar sobre o seu passado. Por isso a necessidade do patrimônio materializado, por exemplo, num prédio desse, que não é somente uma fachada, não é somente pedra, não é somente cimento, é também uma história, é também dizer um pouco da sociedade que está ali, do tempo que não existe mais, e portanto é uma memória que vai se guardando, que vai se construindo acerca dessa sociedade. Em Picos, além da Igreja Matriz, o prédio do antigo cinema, que fica localizado na Praça Félix Pacheco, e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus também foram tombados e deveriam estar protegidos por lei contra modificações nas estruturas. Quem aplica as sanções de acordo com a lei vai ser o Ministério Público que vai reivindicar, e a Justiça, entendendo que esses crimes foram realmente consolidados, aplica-se a lei. Então a Justiça é quem deve agir, nosso papel é fiscalizar e denunciar, nós estamos fazendo isso, agora não nos cabe aplicar nenhuma sanção. As sanções já estão previstas nas leis e cabe agora ao Judiciário fazer a aplicação dessas leis, o cumprimento dessas leis. Picos possui outras construções antigas que poderiam ser tombadas. Mas enquanto nenhuma lei protege esses locais, a paisagem do centro da cidade vem mudando constantemente. Os prédios antigos têm dado espaço ao comércio, sem que a estrutura arquitetônica seja preservada. Quando nós estamos falando de um prédio, nós estamos falando também de uma memória, de uma identidade de um povo, do modo como esse povo se relacionou com o lugar, relacionou com o espaço que ela vai construir e como ela vai se relacionar também com o tempo presente e com o seu futuro. O prédio preservado não é somente a manutenção de uma estrutura física, porque naturalmente o que nós chamamos de modernidade, nesse período de capitalismo, a gente sabe que vai acontecer naturalmente as transformações. Você pode pensar, por exemplo, uma cidade como Picos não vai conseguir sobreviver ou não sobrevive sem o seu comércio, sem as suas estradas, sem a sua indústria, sem a pujança que o comércio traz para a cidade. Mas é preciso que a sociedade também entenda o que é que ela quer
preservar, o que é que ela quer manter de uma memória que está lá num tempo realmente do passado, mas que é muito vivo para a cidade. Se essa memória de um prédio traz algum constrangimento, a sociedade não vai proteger. Mas se isso traz a ela algum tipo de relação positiva com o seu passado, ela vai lutar para manter isso pronto. Então, destruir um patrimônio que está na história, que está na memória do povo, é também, muitas vezes, agredir esse próprio povo, é agredir essa própria sociedade. Então, eu não diria que é um prejuízo, eu diria que é muito mais o modo como a sociedade se relaciona com essa história, com esse patrimônio.